Os mais velhos têm mais experiência. E muitas vezes acontece o quê? O mais velho, ele sente ciúme. Ah, o caçulinha do papai. Não é isso que acontece? Como, em alguns aspectos, aqueles mais velhos, pela assimilação de amor, eles também bajulam o caçula nas mesmas ou até mais intensamente que os próprios pais. Não é verdade? Isso não acontece? Bom, isso tudo para que a gente possa entender a questão da aceitação. Porque cada um vai ser testado, cada um vai ser intensamente provado de acordo com a sua evolução. Então o filho mais velho, ele vai ser mais testado. Ele vai ser testado no ciúme, ele vai ser testado na inveja, ele vai ser testado em vários pontos que vão só lhe conferir mais progresso, se ele obviamente superar. Aliás, os pontos de testes, de tentações, de provas, eles chegam somente nos momentos em que o indivíduo já está capacitado para passar por eles. Por isso que ele fala assim: se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. Então, se você fizer da sua parte, a sua doação vai estar sendo bem aceita da mesma forma. É como se chamasse a atenção a nossa consciência na observação dos dois pontos: da produção no campo vegetal e da produção no campo animal, né? E aí, se nós formos avançar, chegando muitos milênios à frente, nós valorizamos o campo vegetal da forma em que ele deve ser valorizado? Não. Foi necessário a gente, por exemplo, vir aqui para os Estados Unidos para aprender que não devemos pisar na grama. Porque no Brasil tem lá a placa: não pise na grama, e você nem vê a grama, porque já estão todas pisoteadas. É o campo vegetal que não é respeitado pelo homem racional até hoje. As pessoas cortam as madeiras e não têm a responsabilidade do reflorescimento e nem de fazer a seletividade do corte. Não, sem Não é falar das verdade? coisas pequenas, né? Tipo de jogar um papel na rua, um chiclete. Exato. Coisas assim que não... Pois é, isso é no aspecto da poluição ambiental. Mas nós estamos falando aí do campo do vegetal. Nós não respeitamos o vegetal. Sim, mas não vai longe. Não tem essa consciência. O cheiro do chiclete com sabor de frutas, entendeu? O passarinho vai lá, bica, gruda no bico, não tem quem tira, acaba matando. Então uma coisa acaba afetando, né? Muda até. Mas o que está falando ali é a falta de respeito direto com a própria planta, né? Direto. Aí vamos sair agora, voltar para a questão do animal. Todos os homens respeitam o reino animal? Não. Tanto que, por exemplo, quando uma pessoa tem muito amor pelos animais, ela é criticada. Ah, por que você não dá tanto de uma criança pobre? Tem que tratar de animal. Gente, se não houver pessoas que amem e cuidem dos animais, como é que fica a questão do amor, do equilíbrio? Cada um no seu ponto. Cada pessoa amando aquilo que tem ligação, que tem vínculo. Agora, a gente fica observando, e éramos de ter vergonha, em relação aos animais que são no Brasil abandonados, escorraçados, que sofrem. É um ser que o Emmanuel fala que os animais, para nós e nós em relação a eles, somos deuses. Os animais nos veem como deuses. Com certeza. Por que meu Deus, eu tô tão bravo assim hoje? Por que meu Deus faz isso comigo? A gente não vê isso, né? Você está colocando agora. Entende? A gente nem vê isso, né? O E olhar que aí, ele te dá. nós não respeitamos nem o reino animal, aqueles que estão abaixo de nós, e nem nos respeitamos, porque os homens se matam, se degladiam, se desrespeitam. Por pouco, né? Por Percebam, pouco, né? isso aqui é coisa que está no texto, ó, há centenas de anos. Então é só o tempo mesmo para fazer a nossa assimilação. E é com os recursos da doutrina espírita que a gente está entendendo a mensagem dos profetas, que são a fala de Jesus através do processo da mediunidade. Porque era Jesus, através de prepostos espirituais, é que orientava o povo naquela época. Os médiuns, os profetas eram os médiuns. Os profetas eram os médiuns. Mas essa consciência a gente aprende com muito mais clareza. Eu, pelo menos, estou aprendendo muito mais na doutrina espírita.
do como eu fui criada na igreja católica, todo Justamente. mundo, porque não existe isso, né? A gente nem sabe nem ler a Bíblia. Eu, por exemplo, até hoje nunca aprendi a ler. O Espiritismo é uma Por quê? fé com visão, não é uma Por quê? fé cega. Né? Então, Vamos fazer muito- de novo aquele gráficozinho aqui, que a gente entende bem. Os profetas, eles contavam historinhas, não era? Os profetas não contavam histórias para a gente entender? Faziam As parábolas? parábolas. Depois Jesus chega também falando parábolas, não era? O que é uma parábola matematicamente falando? Um ponto que liga o outro. Através De uma linha. de uma curva. Curva. Isso é uma parábola. Essa fala aqui já tem séculos, não é isso? Ela vem da Gênesis, ela já tem 5.000 anos, pela assimilação e os relatos da história, dos registros. Então, nós percebemos que até o advento da chegada de Jesus, era parábola atrás de parábola. Quando Jesus chegou, ele trouxe as orientações para a gente através também de parábolas. Isso é a parábola matematicamente falando. Mas no aspecto filosófico, a parábola é um recurso didático, porque significa comparação. É um recurso didático de ensinar, fomentando aqueles que estão na apreciação do aprendizado, os recursos que eles têm deles mesmos de observação daquilo que se aplica. Então Jesus usava os recursos da natureza, ele falava do homem e ele fazia comparações entre tudo. A gente está sempre recorrendo O a reino parábolas. de Deus é semelhante, é comparado. A que compararei o reino de Deus? O reino de Deus é semelhante. Então ele vai trazendo para a gente fazer toda uma rebuscagem daquilo que já temos de reserva, de aprendizado, de vivência, para assimilar um ponto que está muito acima daquilo que se fomenta. Mas é o fomentador de um recurso para a assimilação de algo superior. Então, quando Jesus chegou há 2 milênios, ele falou para nós por parábola. Matemática, a ligação de um ponto através de 2 pontos através de uma curva. A parábola do Evangelho, o Evangelho, ele, para chegar no ponto que a doutrina espírita hoje nos explica, em linha reta, não necessita mais da parábola, porque hoje ela explica claramente, não é isso? Mas levou 18 séculos. A gente usa de parábola quase sempre com às vezes amigos, às vezes uma pessoa que você está conversando, que você não consegue expor uma ideia para ela. Se não for por uma comparação. Aí para você conseguir expor, você tem que recorrer a uma parábola, uma comparação, aí você chega lá. É um recurso para colocar uma ideia quando as pessoas não estão naquela época ainda preparadas para conceber. E é para a nossa própria assimilação fica fácil também. É algo salutar, é gostoso, né? Ele É um recurso. Ele fertiliza a nossa imaginação. Mas aqui, 18 séculos, a gente tentando entender as palavras. E hoje, com a doutrina espírita, é necessário um estudo dessa natureza para a gente entender. Onde a gente junta em grupo. E ainda é o essencial, né? Ainda é o essencial. Porque aqueles ensinamentos de Jesus, que está nesse bojo de experiência aqui de 2.000 anos depois da sua vinda, continua sendo todo um alimento psíquico, espiritual, intelectual, moral, para dar sequência da gente compreender as coisas do futuro em linha reta também, sem a necessidade da parábola. Por quê? A parábola é como se fosse o recurso da história que se conta para a criança. O adulto já tem uma assimilação mais formatada e ele já tem bases para a convicção. Então você já pode falar hoje que o espírito é imortal e que o espírito reencarna, sem ter que falar assim,